Nesses momentos de queda na bolsa de valores, são os momentos propícios para vir o discurso. Olha como a bolsa brasileira é um lixo. Esse negócio aí perde do CDI. Olha a bolsa americana renovando máxima histórica e quem investe na bolsa brasileira só perde dinheiro ou fica para trás. É um momento propício para esse tipo de discurso. E você que eventualmente fica sem orientação, precisa entender a verdade das coisas. Sabe por quê? Porque as narrativas são diversas e existe um viés cognitivo, que é o viés de enquadramento. Já ouviu falar disso? Viés de enquadramento? Vamos pensar o seguinte: se eu enquadrar determinada coisa de uma certa forma, vai ter um impacto X no sujeito. Se eu enquadrar de outra forma, terá outro impacto visual, por exemplo. O enquadramento muda as coisas. Por exemplo, só para você entender aqui uma questão de enquadramento. Existe aquela estatística do day trade de que mais de 90% dos traders perdem dinheiro na bolsa de valores. Agora, veja só como o impacto, para quem não sabe disso, pode ser outro dependendo de como eu escrever ou publicar essa mesma ideia. Se eu disser, supondo que seja 10% ganha e 90% perde. Se eu falar o seguinte: 10% dos traders ganham dinheiro na bolsa de valores, tá? Segunda frase: 90% dos traders perdem na bolsa de valores. Percebe como a ideia é a mesma, não dou nada. Só que o impacto por conta do enquadramento pode mudar em quem lê, em quem ouve. Então, o viés de enquadramento é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque quando vem alguém tratar das bolsas de valores ou dos mercados, inevitavelmente eu também cometo esse erro, todo mundo comete. A gente acaba se fixando em um determinado período, um determinado frame, viés de frame ou de enquadramento. E aí, a conclusão derivada disso tende a ser tendenciosa ou falsa. Então é preciso ter cautela nisso. E nesse vídeo aqui fiz todo esse rodeio para você entender que a gente precisa ser mais justo com a bolsa de valores no Brasil, entender o que ela é de fato. E o primeiro passo é o seguinte: o que seria o Ibovespa, né? Todo mundo fala bolsa brasileira, Ibovespa. O que seria o Ibovespa? Olha, o Ibovespa, e aqui é o site da B3, ele é uma carteira. Tá vendo aqui que você tem composição da carteira? Uma carteira. Só que é uma carteira teórica. Não existe de verdade, não tem como você investir numa carteira de Ibovespa. Ah, mas existe o ETF, por exemplo, que replica o Ibovespa. Eu posso investir no BOVA11. Como que eu não posso investir no Ibovespa? Não, você investe num fundo que copia as ações do Ibovespa. O Ibovespa em si é só uma carteira teórica, então não existe de verdade, mas ela serve de referência. Só que é uma referência que é criticada. Por que é criticada? Deixa eu te mostrar uma coisa. Essa aqui é a composição. Eu peguei toda essa composição e joguei aqui no Excel e coloquei aqui participação por participação em ordem decrescente. E a maior participação no Ibovespa é da Vale. Ó. Vale representa 11% do Ibovespa. Depois o Itaú, Itubi 4, 8,45%. Depois a Axia Energia com 4... Axia Energia não. Petri 4, que seria a ação preferencial da Petrobras. Só que tem um detalhe. Por mais que Itaú pareça ser a segunda posição, se eu somar o 7,89 da ação preferencial da Petrobras com o 447 da ação ordinária de Petrobras, eu estou falando de 12,36%. De tal modo que, na verdade, a primeira posição real, se eu somar as duas classes de ações, fica com a Petrobras. Então, se a gente somar Petrobras e Vale, a gente está falando de quase 25%, quase um quarto dessa carteira teórica, que supostamente serve para representar a economia brasileira. Eu estou falando de Vale e Petrobras. Ou seja, mineração e energia, petróleo. Mas será que a economia brasileira, realmente 25% dela é isso? Não. Se você separar ali a composição do PIB, não é assim. E aí depois setor financeiro com o Itaú. Então a crítica que se faz é a seguinte: o Ibovespa não reflete a economia brasileira. Especialmente porque a gente hoje nota um cenário em que as empresas não estão abrindo capital na Bolsa de Valores, na verdade fechando o capital, e muitas empresas extremamente relevantes não estão aqui, tampouco na Bolsa de Valores. Por exemplo, eu vou pegar a empresa do varejo, só como exemplo. A Havan. A Havan é uma empresa gigantesca que não está na Bolsa de Valores. É só um exemplo. Isso significa, portanto, que essa carteira não necessariamente reflete a economia brasileira, nem por aproximação. Então essa é a crítica que se faz. E é uma crítica válida. Por outro lado, isso não significa que essa carteira, só por conta disso, é ruim em termos de desempenho. Então, essa é a grande questão. Não é porque não reflete necessariamente a economia brasileira que é ruim em termos de retorno, desempenho, para quem
quem carrega a longo prazo. Então esse é um erro que você pode acabar cometendo achando que Ibovespa é ruim no sentido de desempenho. Mas será que é ruim? É isso que a gente vai descobrir agora. Só queria destacar antes o seguinte: esse aqui é um indicador que é muito importante quando você compara mercados, tá? Índice preço-lucro. Quando você usa esse indicador, você está basicamente comparando um mesmo múltiplo com outros mercados. É o valor de mercado das empresas que estão ali no Ibovespa dividido pelo seu lucro, sempre ponderado, né? Então, no final das contas, esse índice PL acaba sendo, digamos, distorcido por conta de Vale e Petrobras, já que representam quase 25% do índice. Isso é importante. Ainda assim, é a referência que a gente adota para o mundo todo. E essa referência nos diz que hoje o Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos, né, está com uma média de 15 vezes os lucros. Num histórico mais alongado, a gente fala, e alongado eu estou falando desde o plano real, a gente fala de um índice preço-lucro de 12. E aqui no Investidor 10 eu posso até separar por setor. Ó. Eu vou pegar nos últimos 10 anos, setor financeiro. Setor financeiro, abaixa um pouco aqui o índice. Né? Vou pegar outro setor aqui. Utilidade pública, ações de energia elétrica e saneamento básico. Esse índice sobe, ó. Ou seja, geralmente são ações mais caras. E aí, isso vai modificando. Mas o que importa é, Ibovespa nos últimos 10 anos com índice preço de 15 e no corrente ano, utilidade pública, olha como está caro, 20 vezes os lucros, né? Eu vou pegar agora todos os setores. Ó, estamos aqui a 11,89, só que múltiplo projetado de acordo com o lucro futuro esperado das empresas, a gente está falando de 9 vezes os lucros. E o que isso significa na prática? Significa que a gente é uma das bolsas mais baratas do mundo, já mostrei isso em diversas ocasiões, e que a gente negocia abaixo da nossa própria média histórica dos últimos 10, 15 e 30 anos. Será que isso é razoável? Claro que isso é insuficiente para a tomada de decisão, mas é um dado importante também. Já o índice preço-lucro do S&P 500 está em quase 30x. Ou seja, a gente está falando de o triplo de Ibovespa. É razoável? Depende de como você analisa isso. Mas vamos olhar para um histórico mais alongado. O histórico conta uma história. Porque, como diz Nassim Taleb, o tempo é o maior detector de fragilidades. O tempo, ele acaba afastando as grandes distorções. Ele acaba revelando a verdade de alguma coisa. Por isso a gente vai pegar aqui desde o plano real, que é uma comparação mais justa com o S&P 500. Ibovespa versus S&P 500 a partir da implantação do plano real no Brasil. Porque antes disso, você sabe que era uma bagunça aqui, tivemos até hiperinflação. E aí o que eu fiz? Eu peguei aqui o gráfico alongado do Ibovespa e o gráfico alongado do S&P 500. Claro, aqui é a bolsa americana. Esse aqui é um índice que é mais elogiado, né? Por quê? Porque aqui ele é um índice formatado a partir da capitalização de mercado, pelo valor de mercado, pelo tamanho da empresa. O Ibovespa foca mais em liquidez. Só que aqui a gente pode ter um problema também, né? Porque se aqui eu foco em capitalização, significa dizer que as empresas que estão com maior valor de mercado são aquelas que acabam ocupando um peso muito alto. Então você tem uma concentração de mercado hoje em 20 empresas dentro do universo de 500. Então isso também pode fazer com que você tenha julgamentos equivocados a respeito do S&P 500. Né? Então assim, todos os índices terão problemas. São carteiras teóricas com diversas metodologias, mas são referências. A referência é só uma referência, não é algo cravado na pedra. Mas, de todo modo, é um índice que é mais elogiado que o Ibovespa. Mas vamos dar uma olhada no desempenho nesse período, nesse recorte temporal de 32 anos, julho de 94 até o presente momento. O que a gente está falando aqui do S&P 500 primeiro? O que aconteceu, né? A gente está falando, eu vou até pegar exatamente aqui para você. Eu vou até deixar aqui mais claro para você ver o que aconteceu. Julho de 94, a gente tinha um S&P 500 entre 400 e 450 pontos. Eu vou pegar a faixa menor, 400 pontos, tá? Então, ali no começo do plano real, tínhamos um S&P 500 em 400 pontos na mínima. Ao passo que nós temos na verdade hoje, um S&P 500 em quase no topo mesmo, 7.800 pontos. Então vamos considerar a variação do S&P 500 entre 400 pontos até 7.800 pontos. Isso no período de 32 anos. Agora vamos dar uma olhada no Ibovespa. Gráfico do Ibovespa, farei a mesma coisa aqui. Nós tivemos em julho de 94 2.000 pontos, só que se a gente puxar aqui, a gente começou abaixo de 1.000 pontos inclusive, ó, 94. Mas podemos adotar, dá até para adotar 1.500 pontos, beleza, tá? Então eu posso adotar 1.000, 1.500 ou 2.000 pontos. Vamos fazer as simulações com todos esses termos iniciais. O termo final é o valor atual do Ibovespa, né? 167 mil pontos. A partir disso, a gente consegue definir qual foi o retorno anualizado histórico, para quem, obviamente, comprou ali e carregou. Para você ter uma ideia, num período mais alongado, quanto que o Ibovespa entregou e quanto que o S&P 500 entregou. E aí, joguei aqui pra gente o que significa, ó, mil pontos, tá? Eu sei que 1.000 pontos seria muito difícil de comprar, teria que ser no comecinho de 94, mas só para você ter uma ideia da magnitude máxima. Isso seria o equivalente a 16.600%
de acumulação, isso deu 17% ao ano. Agora, vamos colocar aqui 2.000 pontos. Daria 8.250, 15% ao ano. Eu vou colocar aqui agora 4.000, que seria assim, ó, mesmo a 4.000, 12% ao ano. Então, olha como o momento da compra importa muito em períodos mais alongados. E isso é muito louco, porque 4.000 era final de 95. Um ano de diferença que você tenha comprado já fez o seu retorno analisado até então mudar de 15% ao ano para 12% ao ano, que é o que a gente viu aqui. Incrível, né? Pois bem, e o S&P 500? Eu peguei da mínima até a máxima. Nem fiz esse tipo de ajuste com o Ibovespa. O que a gente teve? 10% ao ano. 10% ao ano. E aí, se eu mudar aqui para o 450 pontos, que foi facinho de você comprar 450 pontos, cai para 9% ao ano. Então, o S&P 500, apesar de estar renovando máximas e apresentando super retornos, no final das contas, ele perdeu do Ibovespa. Perdeu do Ibovespa. E aí, quando eu pego aqui uma média, retorno médio em Ibovespa foi 17%, e mesmo em dólares, 15%. Peguei o mesmo período aqui. Dados da B3, inclusive, eu peguei aqui. E a gente chegou a 200.000 pontos. Vou colocar 190.000. Já subiu 1% ao ano a mais. E se eu comprei a 2.000, subiu para 15%. Portanto, é mentirosa a ideia de que o Ibovespa necessariamente perde do S&P 500. Depende do momento. É que o pessoal esquece, né? Olha isso aqui. A gente está falando de um período entre 99 até 2007 sem alta no S&P, uma mera recuperação depois da crise do subprime, e aí só foi recuperar o mesmo patamar de preços até 2013. Então, na prática, de data a data, a gente ficou 13 anos andando de lado no S&P 500. Agora que teve isso aqui, ó, essa esticada absurda, e mesmo assim a gente está falando no mesmo período de um retorno de mais ou menos 10% ao ano. Claro que numa carteira de investimentos própria, você acaba mudando o seu retorno, porque você acaba comprando nas grandes baixas, eventualmente, mas de data a data foi isso. Eu estou comparando data a data com Ibovespa e S&P, mesma coisa. Ah, Luan, mas o Ibovespa, ele teve um super retorno aqui, especialmente aqui, ó, até 2008 por conta da China, que demandou muitas commodities. Sim, mas faz parte, as economias são cíclicas, eventualmente o Brasil vai suportar um novo período de alta nas commodities, com China ou não. Olha essa alta aqui de 2016 até 2019. Não teve boom de commodities aqui, foi uma alta expressiva. Então existe ciclo para qualquer bolsa, qualquer economia, e existe narrativa para tudo. É esse tipo de coisa que tem que tomar cuidado. Então, entendi, Luan. Se a bolsa de valores brasileira entrega mais retorno, qual que é o problema dessa bolsa então? Por que todo mundo ataca? Todo mundo ataca porque aqui, no curto prazo, é um grande cassino. Pela baixa liquidez, e aí isso gera um desvio padrão muito intenso, mais intenso que o desvio padrão da bolsa americana, através do S&P 500. O que é o desvio padrão? O que é isso? Eu até peguei aqui no site da B3, volatilidade dos ativos. É isso, volatilidade, desvio padrão. Aqui, a volatilidade anualizada do Ibovespa desse ano foi 17,39%, mas existem períodos que supera 20%, pode chegar a 25%. Em grandes crises, supera 30%. E o que isso significa na prática? Entenda o seguinte, você tem uma média, tá? A média dos retornos de um ativo, aqui no caso do Ibovespa, então a média está aqui, né? No meio. Então eu tenho o meio do caminho. Supondo que o meio do caminho seja 10%. Se o retorno te dá 15 para cima, então teve um desvio de 5 para cima. Se na verdade agora o retorno foi de apenas 5, não foi 10, então eu tive um desvio para baixo de 5. Então é esse movimento aqui, para cima ou para baixo dessa reta, dessa média. Então os desvios em relação às médias é o que a gente chama de desvio padrão. Quanto mais um ativo se distancia das suas médias e com muita frequência, você diz que é um ativo volátil. Mas é claro que eu preciso de uma referência. Volátil em relação ao quê? Aqui a comparação é Ibovespa e S&P 500. Como eu te falei, a gente está falando aqui de uma bolsa que tem uma volatilidade, vamos dizer aí, próxima a 20%, tá? Ibovespa é isso. Isso é muito pouco. É considerado muito, mas pode ser acima disso. S&P 500 eu peguei aqui dados do ETF IVV, que daí reproduz o S&P 500, para te mostrar aqui, ó, o desvio padrão de 3 anos aqui do S&P está em 13. Ou seja, enquanto eu tenho a bolsa brasileira próxima a 20, eu tenho um S&P a 13. Ou seja, o S&P tem menor volatilidade, desvia menos em relação às suas médias de retorno. Então isso dá a impressão de que é mais seguro investir no S&P 500. E se você está equiparando segurança à volatilidade, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então esse é o problema, digamos, da bolsa brasileira. Ela entrega mais retorno, entregou, né? É o que a gente mostrou aqui, só que ela também desvia mais. Só que para o investidor preparado, bem orientado, uma carteira estruturada, esse desvio
para baixo, intenso, acaba se apresentando como oportunidade de longo prazo. Porque a gente viu que em longo prazo, de data a data, Ibovespa foi melhor que S&P 500. Se eu ainda consigo comprar no caos, a tendência é meu retorno ficar ainda acima do Ibovespa, mesmo se eu estivesse investindo no ETF de Ibovespa. Porque a carteira do Ibovespa não vai fazer uma grande compra numa grande queda. Como investidor que tem ali um asset allocation bem montado e bem orientado, vai acabar fazendo. E com um temperamento adequado para isso também. Portanto, não caia nessa de que a bolsa brasileira, mesmo o Ibovespa, é um lixo. Não é. Ele só é muito volátil. Eu disse só, entre aspas, né? Claro, a volatilidade pode ser um problema no portfólio, mas ele pode ser, na verdade, pode ser um indicador bom para você que tem uma carteira bem estruturada. Então a volatilidade pode ou não ser um problema. É isso que eu quero dizer, para resumir. Se você tiver caixa suficiente, se você estiver bem alocado, vai ser, na verdade, algo muito bom para você. Vai antecipar a sua aposentadoria. E é isso que eu busco fazer orientando os membros do canal. Sendo membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos que não estão públicos no YouTube. Vídeos que eu trato da minha carteira de investimentos, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, o que está no meu radar, o que eu penso em fazer. Você tem acesso à minha própria carteira que está ali no Investidor 10 e ainda tem acesso à minha planilha de valor intrínseco. Você não pode pagar caro demais. Eu te mostrei a diferença entre você comprar um ativo mais caro. Claro, eu sei que isso aqui tem um problema metodológico no sentido de, a pessoa só comprou numa data. Não, sim, mas é para você entender a importância do preço. Apenas um ano de diferença fez eu comprar um ativo muito mais caro e me dar um retorno diferenciado. Então, só estou chamando atenção para a importância do preço. Por isso, eu tenho a planilha de preço teto das ações que eu mais acompanho. Para você comprar com mais segurança e tentar colocar a chance ao seu favor de tentar aumentar os seus retornos de longo prazo. Não há garantia, mas você coloca a chance ao seu favor. E se você quiser ir além da área de membros do YouTube, existe a minha comunidade externa, que é a comunidade Formação Mirai Invest, que é onde você conta com o meu curso de 40 horas aula Formação Mirai Invest. Você conta com relatórios de análise, todos os conteúdos para os membros do YouTube e também postagens exclusivas. Essa aqui é uma postagem que eu também reproduzi na área de membros, para o pessoal ver ali, né? O que eu acabo trazendo. Seria apenas uma palhinha de um relatório. E eu trouxe ali, por exemplo, a respeito da Taesa, que se você olhar no Investidor 10, você vai poder ser enganado com esse índice preço-lucro de apenas 8. Por quê? Porque aqui, primeiro, todo índice preço-lucro de qualquer plataforma, eu uso o Investidor 10, mas de qualquer plataforma vai pegar os últimos 12 meses. E qualquer plataforma também não vai colocar o índice preço-lucro pelo lucro líquido regulatório, vai colocar o IFRS, que é o Padrão Internacional de Contabilidade. Só que o certo é você utilizar o lucro líquido regulatório, inclusive projetado, porque esse é o lucro que melhor reflete a geração de caixa de empresas de transmissão de energia. E é com base nisso que a gente não tem um múltiplo PL de apenas 8. Na verdade, a gente tem um múltiplo, como eu coloquei aqui, de 14,5 projetado. E aí meu valor intrínseco para a Taesa caiu para 28,65. Então é esse tipo de orientação que eu busco trazer com mais profundidade nos relatórios de análise ali na comunidade FMI. Mas já sendo membro, você já vai estar muito bem orientado. Se não fosse o momento ainda de entrar para a comunidade, não tem problema. Mas sendo membro, você já me ajuda bastante e também se ajuda podendo acessar conteúdos para melhor orientação de investimentos. E por fim, se não fosse o momento para nada disso, tá tudo bem também. Só clicando aqui embaixo no botão de gostei, você já ajuda esse canal. E quando você vê alguém falando mal da Bolsa Brasileira, agora que você entendeu a verdade por trás das coisas, você vai poder falar, olha, não é bem assim também. Aqui a gente tem muita volatilidade na nossa economia, uma série de coisas, e a nossa bolsa ostenta um alto desvio padrão em comparação com o S&P 500. Mas em termos de retorno histórico, pelo menos desde o plano real, a nossa bolsa ganhou até com uma certa folga do S&P 500, então calma lá. Então isso é importante de ser destacado. Qualquer dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo. Fui!